O tema dessa semana é a colonização do Brasil. Os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, mas o processo de colonização do nosso país só teve início em 1530. Nestes 30 primeiros anos, os portugueses circularam apenas em territórios litorâneos e enviaram algumas expedições com objetivos de reconhecimento territorial e construção de feitorias para a exploração do pau-brasil. Neste período, também ocorreram os primeiros contatos com os indígenas que habitavam o território brasileiro. Os portugueses começaram a usar a mão de obra indígena na exploração do pau-brasil. Em troca, ofereciam objetos de pequeno valor que fascinavam os nativos, como, por exemplo, espelhos, apitos, chocalhos, etc. Essa troca recebia o nome de escambo. Com a possibilidade de invasão do Brasil por outras nações, como os holandeses, ingleses e franceses, o rei de Portugal, Dom João III, resolveu enviar ao Brasil em 1530 a primeira expedição, chefiada por Martim Afonso de Souza, com o objetivo de colonizar o litoral brasileiro. Povoando, protegendo e desenvolvendo a colônia, seria mais difícil de perdê-la para outros países. É importante ressaltar que a colonização do Brasil não foi pacífica, pois teve como características principais a exploração territorial, uso de mão de obra escrava, seja indígena e africana, utilização de violência para conter movimentos sociais e a apropriação de terras indígenas. Nessa semana, nós daremos continuidade à colonização do Brasil. Falaremos especificamente sobre a fase do açúcar, que ocorreu entre os séculos XVI e XVII. O açúcar era um produto de muita aceitação na Europa e alcançava um grande valor. Após as experiências positivas de cultivo no Nordeste, já que a cana-de-açúcar se adaptou bem ao clima e ao solo nordestino, começou o plantio em larga escala. Após a tentativa fracassada de estabelecer as capitanias hereditárias, a coroa implantou no Brasil o governo geral como uma forma de centralizar e controlar a colônia. Observe ao lado as principais funções da administração geral. A base da economia colonial era o engenho de açúcar. O senhor de engenho era um fazendeiro e proprietário da unidade de produção do açúcar. Utilizava a mão de obra africana escrava e tinha como objetivo principal a venda do açúcar para o mercado europeu. Observe na imagem ao lado algumas das etapas da produção de açúcar. Além do açúcar, se destacou também a produção de tabaco e algodão. As plantações ocorriam no sistema de plantation, ou seja, eram grandes fazendas produtoras de um único produto, utilizando mão de obra escrava e visando o comércio exterior. Entre os anos de 1630 e 1654, o Nordeste brasileiro foi alvo de ataques e fixação de holandeses. Interessados no comércio do açúcar, os holandeses implantaram um governo em nosso território. Sob o comando de Maurício de Nassau, permaneceram lá até serem expulsos em 1654.